Olá, turminha, bom dia! Hoje a nossa aula vai ser sobre substantivos. O que é o substantivo? É um nome que a gente dá a algum objeto, algum indivíduo, algum lugar, certo? A gente precisa nomear seres e a gente chama isso de substantivo. Nós vamos começar a estudar, a partir de agora, as classes gramaticais, né? Substantivo, adjetivo, advérbio. E hoje nós vamos começar pelo substantivo. Só que o substantivo, eles têm várias classificações, né? A gente não só pode classificar uma palavrinha só como substantivo. Substantivo o quê? Comum, próprio, simples. E é isso que a gente vai ver hoje, as classificações dele. Vamos lá. As primeiras classificações que nós vamos ver hoje são os substantivos simples e composto. Como é feito isso? O substantivo simples, ele possui apenas um radical. Radical, sim, uma palavra apenas. Por exemplo, a palavrinha flor. Ela é composta de um radical, né? Se eu pedir a classificação dela, substantivo comum. E o composto? O composto sempre serão dois radicais. Não necessariamente as palavras separadas. Eu tenho um exemplo, a palavra couve-flor. Ela é um substantivo composto. Eu tenho couve e tenho flor. Juntei dois radicais, substantivo composto. Porém, a palavrinha girassol também é um substantivo composto. Ela é separada? Não, ela não é gira e sol. Ela é girassol, junto, né, com dois S's, mas ela não deixa de ser um substantivo composto, mesmo sendo apenas uma palavra. Depois a gente vai ver mais pra frente que ela é uma palavra composta, se é por aglutinação, justaposição, isso é lá na frente. Mas hoje vocês precisam saber a diferença do simples para o composto, ok? Vamos agora para outra classificação, que é o substantivo primitivo e derivado. Qual é a diferença? O substantivo primitivo é o que dá origem a uma palavra. Como assim? Vamos dar o exemplo da palavra porta. Porta é um substantivo primitivo, né? A palavra é porta. Quando eu já tenho uma palavra que vem dela, que é o derivado dela, porteiro, portão, portinha. O radical, a palavra primitiva, porta. Porteiro, portão, portinha é derivado de porta, ou seja, vem da palavra porta. Assim como sorvete, livro, substantivos primitivos. Livraria, sorveteria, sorveteiro, a palavra vem dela, de origem é sorvete, a derivado sorveteiro, sorveteria, é que vem de uma palavra, certo? Vamos agora para o substantivo comum e próprio. Qual é a diferença? O substantivo comum é o substantivo básico, mesa, cadeira, ventilador, garfo, faca, isso são substantivos comuns. O substantivo próprio, ele nomeia seres particulares e únicos. Como assim? Nome de pessoa, nome de rua, nome de um livro, de uma obra, país. Então, fica mais fácil a gente identificar. Nome próprio, país, Brasil, João, rua, Apiacás. Ela é substantivo próprio, são nomes específicos. Quando a gente fala comum, qualquer coisa, qualquer palavrinha pode ser comum. O próprio não, você tem que ser uma palavra única, um ser único específico. Agora nós vamos ao substantivo concreto e abstrato. Muitas vezes a gente ouve falar que o substantivo abstrato é o que a gente pode pegar e o concreto é o que a gente pode pegar e o abstrato não pode. Não é dessa forma, gente. O substantivo abstrato é um substantivo que depende da gente para existir. Como assim? Sentimento? Sim. Alegria, saudade, amor, raiva. É um substantivo que depende da gente. A gente só vai ter alegria se a gente sentir isso. A gente só vai ter raiva se a gente sentir. Saudade se a gente sentir. Então, o substantivo abstrato, a gente precisa da gente para que ele exista. Já o concreto, não. O concreto, ele existe por si só. Porém, tem uma dúvida. As pessoas falam assim, então o substantivo concreto é mesa, cadeira, sapato? Sim. Porém, fada é um substantivo concreto? Por que fada é um substantivo concreto? Bruxa é um substantivo concreto? Por quê? Porque não depende da gente para existir. Apesar de serem seres inanimados, né, fantasiosos, mas eles existem, mesmo que seja de fantasia, não é dependendo da gente. Hoje eu estou sentindo uma fada. Não, isso não existe. A gente sente saudade, alegria, tristeza,
mas não fada, bruxa, saci, né? Apesar de ser seres de fantasia, de história em quadrinhos, né? De contos de fada, ele é um substantivo concreto. Assim como mesa, livro, sofá, porta, chuveiro, também são substantivos concretos. E nós temos também o substantivo coletivo. O que é isso? É a união, é a junção de vários seres. Como assim? Peixe é um substantivo concreto. Para eu juntar, quando a gente vê um peixe, substantivo concreto. Vários peixes viram o quê? Um cardume. E aí é classificado como substantivo coletivo. Eu tenho substantivo coletivo. Peixe, abelha, roupa. E aí a gente vai nomeando. Constelação, cardume, né? Várias coisas juntas, vários substantivos juntos formam o coletivo. É a junção deles. Conjunto de livros, biblioteca, conjunto de lobo, alcateia. Porém, no substantivo, a gente tem uma flexão, né? O que é a flexão do substantivo? Ou ele é singular ou plural, pode ser masculino ou feminino, aumentativo, diminutivo. Hoje a gente vai estudar o gênero dele, que é o masculino e o feminino. É muito mais tranquilo quando eu consigo classificar. Exemplo, menino, menina. Substantivo feminino, substantivo masculino. Fácil, né? Terminação O, terminação A. E quando o substantivo a gente consegue, é uma palavra e a gente precisa colocar o artigo. Exemplo, violão. Se eu coloco o artigo o, né? O violão, ele é um substantivo masculino. Existe a violão? O que vocês acham? Claro que não. Então, o violão vai ser o substantivo masculino. Mesmo que não tenha o artigo, vocês vão conseguir identificar, certo? Bicicleta. Ela, por si só, mesmo sem ter o artigo a, vocês sabem que bicicleta é um substantivo feminino. Se na frase não tiver a bicicleta, todos conseguem identificar que bicicleta é feminino. Não vai pensar, ô bicicleta? Acho que não, né? Agora, nós temos a classificação do substantivo comum de dois gêneros. Como assim? Eu tenho uma única palavra. Por exemplo, dentista. Dentista é um substantivo. Só que para eu saber se é mulher ou homem, eu preciso colocar o artigo. Então, se eu falo o dentista, você automaticamente sabe que o dentista é homem. Quando eu coloco a dentista, a gente descobre que é a mulher. Porém, na hora de classificar, como é que eu vou classificar essa palavra? Comum de dois gêneros. Uma única palavra, eu preciso colocar o artigo o ou a para saber se ele é masculino ou feminino. E o sobrecomum? Como que a gente vai nomear esse substantivo? A palavra criança. A palavra criança, mesmo sendo menino ou menina, a gente só usa o a criança, né? A criança caiu, a criança está estudando, ninguém fala o criança. Por isso, ela é um substantivo sobrecomum. Criança, vítima, testemunha, é uma única palavra e a gente sempre usa o artigo a. A testemunha, a vítima, mesmo sendo homem, a gente vai usar a vítima. Sendo menino ou menina, um único artigo. E o substantivo epiceno? Substantivos epicenos são usados para animais, quando a gente não consegue definir como boi e vaca. A gente consegue masculino e feminino. E quando é um substantivo que não tem essa classificação, a gente classifica como um substantivo epiceno. Como? Formiga. A formiga é macho e fêmea. A gente precisa usar essa palavrinha, macho e fêmea, para definir. Mosca, macho e fêmea. Cobra, macho e fêmea. Não existe cobra e cobro. Não. Então, para a gente definir isso, quando a gente não consegue definir masculino e feminino, a gente classifica como epiceno. Quando não tem dois gêneros, boi e vaca, ovelha, carneiro. Isso é muito mais tranquilo. Quando a gente não sabe que precisa usar a palavra macho e fêmea, ele é classificado como substantivo epiceno. Ok, galerinha? Espero que vocês tenham entendido. Vamos fazer alguns exercícios e vejo vocês na próxima aula, tá bom? Beijo, tchau, tchau!